Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Mário Antunes, de Língua Portuguesa, e estou aqui junto com vocês para mais uma aula no módulo 3. O nosso assunto de hoje será substantivo. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos relembrar nossa atividade, o nosso desafio da aula anterior. Eu pedi para que vocês fizessem uma receita com os itens que vocês têm na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido, espero que levem para a escola, mostrem ao seu professor e troquem com seus colegas para ver se eles conseguem executar, fazer aquela receitinha lá que vocês produziram em suas casas. Vamos à aula de hoje então. Vamos falar sobre substantivo. Alguém já ouviu falar sobre substantivo? Alguém sabe do que se trata um substantivo? É muito simples, pessoal. Antes de eu passar para vocês a definição, vamos ver os exemplos que nós temos aqui hoje. Primeiro exemplo de substantivo, a palavra casa. Uma palavra bem simples que todo mundo conhece, né? Depois, Patrícia. Com certeza vocês também conhecem esse nome, Patrícia. E amor. Eu peguei 3 simples exemplos aqui de 3 substantivos. Coisas que vocês falam no dia a dia de vocês, né? E vocês vão ver que a definição de substantivo é muito simples e que o substantivo está junto conosco em toda a nossa vida, né, oralizada, digamos assim, nossa vida letrada. Tudo que nós falamos sempre vai ter substantivo. Antes disso, temos a seguinte música, Toquinho. Gente que tem sobrenome. Vamos lá a letra da música. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim. Todas as flores têm nome. Rosa, carmélia e jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente sim. O Jô é Soares, Caetano é Veloso, Ari foi Barroso também. Entre os que são Jorge, tem um Jorge Amado e um outro que é o Jorge Ben. Quem tem apelido, Tom Zé, Tiririca, Toquinho e Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Todo brinquedo tem nome, bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Eu acho que provavelmente com a letra dessa música vocês já devem ter uma ideia do que é um substantivo, né? É isso mesmo, pessoal. O substantivo é o nome das coisas. O substantivo é o nome de tudo que existe, seja no mundo real ou no mundo imaginário. Quando eu coloquei para vocês os exemplos, casa, Patrícia e amor, casa é o nome da estrutura lá onde nós moramos, Patrícia é o nome de uma pessoa, amor é o nome de um sentimento. Então são 3 substantivos, não é? Na música temos todas as coisas têm nome, casa, janela e jardim. São exemplos também. Casa, janela, jardim é o nome de 3 coisas diferentes. Quando a gente fala de nome próprio, o meu nome, que é Mário, Mário Antunes, também é um substantivo. Não é? Eu tenho o meu nome, que é o primeiro nome, e o meu sobrenome, que é Antunes. Ambos são substantivos. É o meu nome próprio. Se eu digo Brasil, por exemplo, também é um substantivo. É o nome de um país. Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, são substantivos. Do mesmo jeito. Então, substantivo é o nome das coisas. É o nome que nós damos a tudo que exista. Tá? A definição, de forma mais objetiva, aí na tela para vocês. Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Ou seja, nomeia tudo. Nós podemos classificar esses substantivos de algumas formas possíveis. Okay? Nós temos os próprios e os comuns,
os simples e os compostos, os primitivos e os derivados. Vamos ver as definições de cada um agora e vocês vão ver comigo que não é difícil a gente fazer essa classificação. Substantivo comum. O substantivo comum é aquele substantivo que nomeia, que designa, né, seres de uma mesma espécie. Pessoa, gente, país. País, a palavra país, o nome país, ele é específico de apenas um? De algo apenas? Não. Ele serve para qualquer nação. Como pessoa, também serve para todos nós, para mim, para você que está em casa, para o seu filho, para o seu avô e assim por diante. Todos nós somos pessoas. Então é isso que faz com que a gente classifique esses substantivos de forma genérica, tá? Como substantivo comum. Quando o substantivo não é comum, ele passa a ser substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele substantivo que nomeia um ser específico. Quando eu falo Brasil, eu não estou falando qualquer país. Eu estou falando apenas do nosso, desse país que nós moramos. Quando eu falo Mário, eu estou me referindo apenas a mim, ok? A um ser específico. Ah, professor, mas pode ser que exista outro Mário. Beleza, pode ser. Mas nem por isso eu posso dizer que a palavra Mário seja um substantivo comum, porque senão todos seriam Mários. Não é? Então é um substantivo próprio, é aquele nome que pertence a indivíduos específicos, sejam pessoas, sejam países ou qualquer outro lugar, como por exemplo nós temos aqui Recife, Brasil e Pedro. Então, o substantivo, a gente sempre classifica ele em duplas, né, em pares. Ou é próprio ou é comum. Tá? Já o nosso substantivo simples, né, essa classificação é dada a partir da estrutura, da formação da palavra. Quando o nosso substantivo é composto por apenas um único radical, nós dizemos que ele é simples. Ok? Já quando ele é composto por mais de um radical, ou seja, por mais de uma palavra, nós dizemos que esse substantivo é um substantivo composto, não é? Como, por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. São palavras que são compostas por duas palavras. Por isso que nós chamamos de substantivo composto. Quando é composto apenas por uma, como por exemplo em escola, livro e feijão, nós dizemos que os nossos substantivos são substantivos simples. Dando continuidade, vamos falar agora do substantivo primitivo. Tá? O que é que vem a ser um substantivo primitivo? É aquele substantivo que não deriva de um outro, que não veio de nenhuma outra palavra. A palavra casa, novamente aqui como exemplo. A palavra casa, ela não vem de ninguém, não vem de nenhuma outra palavra. A palavra folha também não vem de nenhuma outra palavra, nem a palavra chuva. Se eu dissesse aqui, por exemplo, casa, não é? Casebre, por exemplo. A palavra casebre claramente deriva, ela vem da palavra casa. Então não posso dizer que é uma palavra primitiva. Primitiva é a primeira. Primitiva é aquela que é a origem das outras palavras daquela mesma família. Okay? A palavra folha é primitiva, mas se eu dissesse folhagem, não seria primitiva, porque a palavra folhagem, ela vem da palavra folha. Ela é uma palavra, então, derivada. E assim por diante. Ou seja, o substantivo derivado, que nós temos aqui na tela, nada mais é que aquele substantivo que derivou, aquele substantivo que foi criado a partir de uma outra palavra que já existia anteriormente. Eu citei casa, casebre, aqui temos casarão, né? Folhagem, que é derivado de folha, chuvarada, que é derivado de chuva, chuvisco, também que é derivado de chuva, terra,
Nós poderíamos colocar terreno, por exemplo. Terra é a primitiva, terreno a derivada. E assim por diante. Nós teremos várias possibilidades de, a partir de uma palavra primitiva, não é, nós fazermos várias outras, criarmos várias outras derivadas. Um último exemplo, feijão. Primitiva. Feijoada, que eu adoro dia de sábado, domingo, né, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam compreendendo até agora o que a gente está falando. E por último, para encerrar nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir para que vocês fizessem uma lista de 10 substantivos que vocês usam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Eu sei que isso vai ser muito fácil para vocês depois do que nós estudamos hoje. Então, até a próxima e bons estudos!